Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Daremos continuidade ao estudo da função quadrática. E nesta aula nós vamos estudar o valor máximo ou valor mínimo de uma função quadrática e também, a partir desse valor de máximo ou de mínimo, definir o conjunto imagem da função quadrática. Atenção pessoal, nós temos duas situações bem semelhantes, que vai inverter mesmo a questão de ser um valor de máximo ou de mínimo. Se tivermos uma função quadrática do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, se o a for maior do que zero, a parábola que a representa tem concavidade voltada para cima. Vocês estão lembrados que quando a é positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. Pessoal, se a concavidade é voltada para cima, fica óbvio que esta função tem um valor mínimo possível. Ela não tem um valor máximo, porque essas partes aqui elas vão para o infinito positivo, né? Então ela não tem um valor máximo, mas ela tem um valor mínimo que está exatamente no vértice da função. Então, são três conceitos aqui. Se falarmos o ponto de mínimo de uma função, o ponto, estaremos falando exatamente do vértice. Ele será um ponto de mínimo quando o a for positivo. Se o a for positivo, ele será um ponto de mínimo. E se eu pedir o ponto de mínimo, estaremos pedindo exatamente o vértice, ok? O vértice é o ponto de mínimo. Agora, se falarmos do valor mínimo, aí estaremos pedindo apenas o y do vértice. O valor mínimo é exatamente o valor aqui, ó, que vem lá para o eixo y, ok? É o y do vértice. O que é o valor mínimo? O valor mínimo só existe numa função para uma função quadrática, só existe quando a é positivo e corresponde ao y do vértice. E a partir deste valor mínimo, a gente define o conjunto imagem, ó. O conjunto imagem, ele é do valor mínimo para cima. Então, se temos um valor mínimo, se o a é maior que zero, nós vamos dizer o conjunto imagem sempre do seguinte modo, ó. Você vai, esse comecinho aqui não muda, você vai dizer y pertence aos reais tal que. Aí você diz y, se o a for maior que zero, aqui você coloca maior ou igual, exatamente ao y do vértice, ó. Ao y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Vocês me entenderam? O conjunto imagem, se a gente pedir para definir o conjunto imagem, você vai descobrir o y do vértice. Se o a for positivo, você vai dizer y pertence aos reais, tal que y maior do que ou igual ao y do vértice. O conjunto imagem é dado a partir do y do vértice. Analogamente ao que acabamos de falar, se tivermos o a menor que zero, se o a é menor que zero, a concavidade é para baixo. Então agora nós temos um ponto de máximo. Nós temos aqui um valor máximo. Do mesmo modo, o ponto de máximo é o vértice. O valor máximo é o y do vértice. Vocês estão me entendendo, pessoal? Se o a for positivo, nós temos um valor mínimo e um ponto de mínimo. Se o a for negativo, nós temos um valor máximo e um ponto de máximo, que será sempre o ponto de mínimo ou de máximo é o vértice, o valor mínimo ou máximo é o y do vértice e o conjunto imagem também é sempre dado a partir do y do vértice. Se o a for negativo, você vai dar o conjunto imagem do seguinte modo: y pertence aos reais tal que y menor ou igual ao y do vértice que você deve ter calculado. Para deixar toda esta teoria mais clara, nós vamos aplicar em alguns exemplos. Acompanhem comigo. Vamos lá, pessoal, ó. Considere a função y igual a x ao quadrado menos 10x mais 16. Determine. Vamos pedir aqui no item A o valor, atenção pessoal,
como o A é positivo, ela tem um valor mínimo. Estão me entendendo por que é um valor mínimo? Ó, se o A é positivo, a concavidade é para cima. Então ela tem um ponto mais baixo aqui, um valor mínimo. E esse valor mínimo equivale exatamente ao y do vértice. Para descobrir o valor mínimo é só descobrir o y do vértice. E nós sabemos qual é a fórmula do y do vértice. É menos delta sobre 4 vezes A. Então vamos inicialmente calcular aqui o delta, né? Ó, tirando o valor de A, que vale 1, o valor de B, que vale menos 10, e o valor de C, que vale 16. Calcularemos o delta. Vamos lembrar a formulazinha do delta, né, pessoal? É B ao quadrado menos 4 vezes A e vezes C. Portanto, o delta fica, ó, menos 10 ao quadrado menos 4 vezes. O A é 1 e o C é 16. Portanto, o delta igual 10 ao quadrado é 100, menos 4 vezes 16, 64. O delta vale 36. Nesta fórmula, pessoal, do y do vértice, a gente usa mesmo o delta. Não vamos confundir com a fórmula de Bhaskara, que a gente usa a raiz do delta. Então, quem vai ser o y do vértice vai ser menos da fórmula, o delta, que é 36, dividido por 4 vezes A. 4 vezes 1, 4. Menos 36 dividido por 4 dá menos 9. Pessoal, nem sempre dá inteiro, pode dar um valor que fique na forma de fração. Então, nós já temos o valor mínimo da função. O valor mínimo, o menor valor que y assume. Valor mínimo é o menor valor que y assume. Qualquer que seja o valor de x, o menor valor possível para y nessa função é menos 9. Então, você responde aqui. O valor mínimo de f de x, estamos falando dessa função aqui, ó, de y tanto faz dizer f de x como y, é menos 9, tá certo? Repito, se o A for maior que zero, temos um valor mínimo. Se ele for menor que zero, temos um valor máximo. Agora, no item B, eu quero pedir para determinarmos, atenção, o conjunto imagem dessa função. O conjunto imagem dessa função. Como é que a gente define o conjunto imagem, pessoal? Conjunto imagem você vai definir sempre desse modo, ó. Você começa sempre assim, ó, conjunto imagem igual. O conjunto imagem é o conjunto de todos os possíveis valores de y dessa função. Você diz y pertence aos reais tal que. Até aqui não muda nunca. Y, aí você vai ver o sinal de A. Como o sinal de A é maior, você vem aqui e coloca maior ou igual. O sinal de A é maior que zero. Eu quis dizer, né, pessoal? O sinal de A é positivo, é maior que zero. Então aqui vem maior ou igual exatamente que o y do vértice, que nesse caso dá menos 9. Então o conjunto imagem da função, o y só assume. O que é o conjunto imagem? São os valores que o y assume. O domínio é o próprio conjunto dos reais, porque o domínio são os valores de x possíveis. Eu posso usar qualquer valor para x, pessoal, nessa função. Agora, para y, eu não encontro qualquer valor, só valores do vértice para cima. Então, é por isso que a gente diz que, olha, aqui, né, o vértice dessa função, o y do vértice vai ficar lá no menos 9, né, aqui ligando com alguém, né? E aí, ó, o vértice dessa função passando aqui no menos 9, ela só tem valores do menos 9 para cima. Por isso que é y maior ou igual a menos 9. Ficou entendido, pessoal? Definir o valor mínimo ou máximo de uma função e o conjunto imagem, seja mínimo ou máximo, define-se, determina-se da mesma forma. A diferença é que quando a função tem o A positivo, o valor é valor de mínimo. Quando ela tem o A negativo, o valor é máximo. Vamos fazer um outro exemplo para deixar cada vez mais claro, né? Aqui um exemplo 2, ó. Dada a função y igual a 2x² menos
8x menos 16x mais 14, determine. Deixa eu fazer assim, pessoal, para a gente fazer uma com o A negativo, tá? Aqui menos, aqui mais e aqui menos. Determine. Neste caso, como temos uma função em que o A é negativo, nós pediremos exatamente o valor máximo. O valor máximo. Quem é o valor máximo dessa função? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que se a função tem o A negativo, se fizéssemos o gráfico desta função, ela teria a concavidade voltada para baixo e claro que ela tem um ponto máximo e não um mínimo, e portanto tem um valor máximo e não um valor mínimo. Lembrando que o valor máximo, assim como o valor mínimo, equivale ao y do vértice, ok, pessoal? Equivale ao y do vértice, né? O valor máximo é o y do vértice, que é menos delta sobre 4 vezes A. Então, vamos calcular o delta, né, pessoal? Mais uma vez, calcular o valor mínimo ou o valor máximo é sempre calcular o y do vértice, que é menos delta sobre 4A. Portanto, temos que calcular o delta. Vamos tirar aqui os valores, né? O A vale menos 2, o B vale 16 e o C vale menos 14. Vamos calcular o delta, lembrando que delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Portanto, o delta será, ó, B vale 16, 16 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o A é menos 2, negativo vem dentro de parênteses, o C é menos 14, também vem dentro de parênteses. Atenção, ó, nesse caso o delta ficará igual. 16 ao quadrado é 16 vezes 16, que dá 256. Aqui faz o joguinho de sinais, menos por menos, mais por menos, menos. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 14, 8 vezes 10, 80, 8 vezes 4, 32, 80 com 32 dá 112, não é isso, pessoal? Logo, o nosso delta, ó, 256 menos 112, dá 144. O delta vale 144. Vamos calcular o valor máximo, atenção, o y do vértice nesse caso vai ficar, ó, menos da fórmula, 144, que é o valor de delta, e 4 vezes A, ó, multiplicando 4 por A, mais por menos, porque o A está bem aqui, é negativo, pessoal, ó, mais por menos, menos 4 vezes 2, 8. Na divisão também faz o joguinho de sinal, menos por menos, mais, 144 dividido por 8 dá, atenção, 18, né? 18? 18. Então, pronto. O 18 é o y do vértice, pessoal. Se é o y do vértice, é o valor máximo que essa função pode assumir. O valor máximo dessa função, o valor máximo da função é 18. E aí também é claro que a partir disso nós podemos determinar, vou pedir também, vou abrir aqui um espaçozinho para a gente fazer isso, tá? Vou pedir também o conjunto imagem, ó. Vou pedir aqui o conjunto imagem. Estou apagando aqui o do item anterior e estou pedindo aqui para esse exemplo 2, quem seria o conjunto imagem. Você vai definir semelhantemente ao que fizemos anteriormente. Você vai dizer, ó, o conjunto imagem é y pertence aos reais, tal que y, aí você olha o sinal de A. A é negativo. Negativo significa que o A é menor que zero. Se o A é menor que zero, você vem aqui e coloca menor ou igual. O sinal que vai ser usado aqui no conjunto imagem é o mesmo sinal de A. Se A for maior que zero, eu uso maior ou igual, acrescentando o igual. Se A for menor que zero, é menor ou igual que o y do vértice. Quem é o y do vértice? 18. Portanto, o conjunto imagem
assume sempre valores menores do que ou iguais a 18. Eu nunca vou encontrar um valor maior que 18 para esta função. Por mais que eu aumente o valor de x ou que eu diminua o valor de x, nunca eu vou encontrar um valor maior que 18. Ele é sempre menor ou igual a 18. Pessoal, ficou claro como definir o valor máximo de uma função ou mínimo que se define da mesma forma, ou melhor, se determina da mesma forma, valor máximo ou mínimo, é sempre o y do vértice. E ficou claro como escrever o conjunto imagem, lembrando, se o A for positivo, o valor é mínimo. Se o A for negativo, o valor é máximo. Se você tiver dúvida nisso, você desenha o gráfico, lembrando, A positivo, boca para cima, ponto mínimo. A negativo, boca para baixo, ponto máximo, ok? Vamos ficando por aqui com esta videoaula e traremos na próxima videoaula aplicações deste conhecimento em situações problema, que podem ser situações reais do cotidiano, ok? Um abraço a todos e até a próxima.